Finalizando as aulas sobre escadas, vamos modelar uma escada de um projeto de um hospital. Eu isolei em um arquivo DWG apenas a caixa de escada e uma parte do corte da mesma caixa. A escada tem 4 lanços, porque a distância entre os pisos é de 4,2 metros. O parâmetro altura da escada deve ser esta distância. A espessura total do piso e contrapiso é de 50 milímetros. Agora, é importante lembrar que as escadas geradas no Open Building já incluem o acabamento. Assim, elas devem iniciar no piso acabado do pavimento e finalizar no piso acabado do pavimento superior. Mas a escada final deve iniciar, de fato, no osso da laje, no concreto. Assim, precisaremos de um offset no primeiro degrau para compensar o contrapiso e o piso. No final da aula, vamos ver como definir a aparência do acabamento da escada. Vejamos algumas medidas aqui no desenho 2D do corte. A largura do degrau será de 290 mm e a altura 175 mm. Aqui arredondado para mostrar apenas 2 casas decimais. Mas podemos mostrar isso com 3 casas decimais. E atualizar as cotas. Vejamos a altura do primeiro degrau em relação à laje. Ela contém um offset de 50 mm para se apoiar no osso da laje. 225 igual a 175 mais 50. Podemos predefinir este offset na altura do primeiro degrau, mas para fins didáticos faremos isso depois do modelo colocado. O que é que temos na tela além dos recortes de planta baixa e corte? Na vista 2, temos a planta baixa gerada pelo Open Buildings. Ao colocar a escada, teremos seu desenho colocado aqui imediatamente. Normalmente, escondemos cotas desligando sua camada. Mas no Open Building você pode ocultar as cotas, independente de camadas, na configuração da vista. Desative aqui Dimensions. Esta ação não afeta outras vistas. Na vista 3, vemos o volume recortado com renderização wireframe em vista de frente. A planta baixa acima está sendo gerada na altura desta linha. A largura útil da escada deverá ser 1,20 m. Observe que a quantidade de degraus em cada lanço deve estar centrada na parede interna. No desenho DWG há uma pequena defasagem, mas vamos usar este desenho como está para configurar a escada. A ferramenta escada está no modo de trabalho Building Design. Aba Arquitetura. E em um grupo sem nome, onde temos Stair, escada e Railing, corrimão. Selecione o Stair.
Na caixa Place Stair, você deve escolher o tipo de escada. Neste nosso caso será Concrete Stair Monolithic. Nesta caixa você pode definir alguns poucos parâmetros. A altura da escada, por exemplo, 4.200 mm. A altura e a largura dos degraus vêm pré-definidas de acordo com as fórmulas de Blondel. Assim, o ângulo atual da escada é calculado e colocado neste outro campo automaticamente. Depois você tem o campo da largura da escada. Já vem com o valor mínimo de 1.200 mm. Em matéria de parâmetros geométricos, são apenas esses dois já definidos. Mas uma escada tem muito mais parâmetros a serem definidos. E estes parâmetros você vai encontrar aqui no menu abaixo desta lâmpada. É a opção Load Stair Settings. Todas as vezes que você acessar esta caixa de configurações, todos os parâmetros da escada serão avaliados, ou pelas fórmulas de Blondel ou por outras restrições independentes que tenhamos criado. Havendo qualquer divergência, este aviso de restrição é exibido. A mensagem diz que o projeto da escada não está dentro dos limites definidos e lista os problemas. No caso, a altura da escada está acima de 3.000 milímetros. Mas é apenas uma advertência. Clique OK e resolva o aviso se quiser. Você pode até mesmo desativar a verificação dos parâmetros e limites. Os parâmetros das escadas são divididos nestas 7 abas. A primeira, a aba geral, você tem os parâmetros gerais da escada, tais como altura, largura, se é monolítico ou não. Se for monolítico, podemos escolher o perfil abaixo dos degraus. Alguns parâmetros têm indicações gráficas de seus efeitos se pararmos o cursor sobre ele. Este, por exemplo, mostra 3 formas diferentes para a parte inferior da escada. As duas abas seguintes, Threads e Risers, são as partes dos degraus. Threads é a parte do degrau que pisamos, podemos chamar de pisante ou piso. Risers é a parte da frente dos degraus, que sobe, chamamos de espelho. O arquiteto deste projeto definiu a profundidade do piso, Thread Deep, em 290 mm. Nós medimos no corte. Ao alterar qualquer parâmetro dimensional contido nas fórmulas de Blondel, os parâmetros são reavaliados e os avisos não resolvidos são reapresentados, alterando o piso para 290 mm e teclando Enter. Neste caso, a profundidade do piso foi aceita, porque não apareceu aqui. Tem apenas a mensagem que excedeu o limite de altura. Vamos experimentar 320. Agora tem duas mensagens que podem precisar de avaliação. A primeira diz que a profundidade do piso está acima do limite. E a segunda nós já conhecemos. Vamos corrigir para 290. O piso
Tem outros parâmetros que veremos neste vídeo. A altura do espelho, o riser, está correto. Stringers são as laterais da escada quando é metálica ou de madeira. A aba Landings contém parâmetros dos patamares. Para este modelo de escada sem patamares, todos os parâmetros estão desativados. Annotation se refere ao desenho 2D da escada, que substitui a escada propriamente dito na planta baixa. Aqui tem mais parâmetros e veremos todos ainda neste vídeo. A aba Constraints contém as restrições geométricas que regem a escada. O modo normal desta aba é travado para a edição. Estes dois parâmetros aqui são as fórmulas de Blondel. Na norma NBR 9077, estes valores são bem mais restritivos. O mínimo é 630 e o máximo é 640. Aqui, a altura máxima da escada está estabelecida em 3 metros. Você tem aqui um banco de botões. O primeiro serve para você escolher um conjunto de parâmetros para usar. No caso, só tem um, o conjunto default. O segundo botão copia o conjunto atual criando um novo. O terceiro botão libera a edição do conjunto de restrições selecionado. Eu vou ativar para edição. Agora eu posso editar qualquer um dos parâmetros. Eu vou mudar apenas o nome para Neutralmatic. E na descrição vou colocar restrições de escada do dataset NM. Se precisar alterar algum parâmetro, é melhor duplicar o conjunto todo e modificar apenas a cópia. Clique no quarto botão para salvar as alterações no nome e na descrição. Novo nome. Vamos criar um novo conjunto clicando no segundo botão. Abre-se uma caixa para você dar um nome e uma descrição. O conjunto de parâmetros foi copiado já com o nome e a descrição fornecida. Agora temos os dois conjuntos de restrições. E vamos editar este segundo. Por enquanto, vou alterar apenas a altura máxima da escada. Clique em salvar. Deixe ativado o conjunto de restrição hospital. E OK. Este é o tipo de escada que selecionamos na caixa da direita. Agora, aqui no menu Faixa, selecionamos o modelo. Aqui temos diversos pontos de colocação da escada e aqui os modelos possíveis. Este é o modelo que precisamos. A escada fica no cursor, pronta para colocação. Observe que a opção Colocar com lanços de escada iguais está ativada. Você pode desativar se quiser,
Mas para este caso, eu vou manter esta opção ativada e modificar os lanços depois de colocada a escada. Vamos localizar o ponto inicial no lado esquerdo da escada. Este ponto aqui. O próximo passo é indicar a direção do primeiro lanço, a direção contrária do eixo Y. Clique no botão esquerdo para continuar. Depois precisamos indicar a direção do segundo lanço. As opções são direita e esquerda. Vamos de esquerda neste e nos demais lanços. Uma vez colocada a escada, como todos os comandos do Open Buildings, você está pronto para colocar outra. Clique com o botão direito para encerrar. Na vista 3 aqui embaixo, você vê que a escada está a 50 milímetros acima do concreto. É a altura do acabamento da escada. Vários parâmetros da escada, depois de colocada, são controlados por cotas e ou alças de adição. Estes parâmetros são mostrados ao selecionar a escada. Você pode usar todas essas cotas e alças para manipular a escada dimensionalmente, usando qualquer vista do modelo. Mas antes, vou clicar com o botão direito para acessar este menu e isolar a escada para mostrar melhor alguns detalhes. Vou usar o comando Display Set. Este comando oculta todos os elementos que não estão selecionados. Assim podemos examinar melhor um elemento sem a interferência da vizinhança. Nós vamos usar os termos a escada chega no patamar e a escada sai do patamar para descrever a relação dos patamares com a escada. Então, eu digo que a escada aqui chega no patamar com um degrau e um acréscimo com largura igual ao piso do degrau. Este acréscimo aqui. O controle dessas características se reflete em todos os patamares da escada. Alterou um, está alterado todos. Por outro lado, a escada está saindo do patamar com um degrau e sem acréscimo. Ao selecionar a escada em uma vista que não é de topo, vemos apenas as alças de adição. Um clique neste sinal, menos, elimina este acréscimo. Clique e confirme clicando com o botão esquerdo em qualquer lugar da tela. Deselecione para ver melhor. Veja que a ação é aplicada em todos os patamares. Observe que, como está, a escada chega no patamar com um degrau, com um piso. E isto, de certa forma, ainda é um acréscimo no patamar. Não há um botão para eliminar este piso extra, mas isso poderá ser resolvido na caixa de configurações das escadas. Do ponto de vista computacional, este degrau extra serve para numerar o patamar como um degrau. Fazendo um clique longo com o botão direito sobre a escada, acessamos Modify Stair no menu de contexto que abre. Nesta caixa agora chamada de Modify Stair, acesse Load Stair Settings. Abre-se a caixa Stair Construction Settings para modificações de parâmetros. Na aba geral, a opção End with Risers at Landings, terminar com espelhos nos patamares, está marcada como falso. Mude para verdadeiro, True. E clique OK.
Confirme e deselecione. Observe que o degrau extra foi eliminado. Esta é a forma mais compacta que uma escada pode ser. Uma coisa a se observar é que a contagem de degraus é feita em termos de pisos. E como reduzimos um piso em cada patamar, o total de piso diminuiu 3 unidades. Os patamares não participam da contagem. Vamos defazer com Ctrl Z para verificar isto no desenho da vista 2. O degrau extra está de volta aqui. Na planta 2, vemos que a contagem é de 24 degraus. O patamar não conta como degrau. Esta é uma forma viável de escada, naturalmente, mas às vezes podemos precisar de uma escada um pouco mais compacta. Agora refazendo com Ctrl R. A escada está com a mesma altura, mas contando 21 degraus. Isso porque os patamares não contam como degraus. A solução é fazer com que o algoritmo da ferramenta passe a contar os espelhos, que não diminuíram, e não os pisos. Novamente, com a ferramenta de seleção, clique longo do botão direito na escada, selecione Modify Stair. Depois Load Stair Settings. Agora, o problema é na representação 2D da escada. Na aba Annotation, a opção Stair Number by numerar a escada por está definida como Thread Number, número de pisos. Clique e mude para Rise Number, número de espelhos. A ação será concretizada quando você fechar a caixa clicando no OK e confirmar com um clique na tela. Mas você pode realizar várias alterações nesta caixa antes de fechar e confirmar. Por exemplo, o texto que indica a subida da escada é Up. Você pode mudar aqui para S, ou sobe. Mostrar o texto sobe, verdadeiro. Mostrar o ponto inicial com seta, verdadeiro. Esta seta aqui. Experimente outras configurações. Por exemplo, você pode variar a posição da numeração dos degraus de 0% à esquerda até 100% à direita. Mude a distância de 30% para 15%. O símbolo na altura do plano de corte da vista de topo é a opção Break Line. Se não houver nada marcado, o corte da escada é perpendicular. Você pode alterar para inclinado, slanted. Também é possível desenhar qualquer símbolo que você queira para inserir aqui. Mas isto precisa de outra aula. A opção 2D Display é muito importante. 2D Display é o desenho que substituiu o modelo 3D da escada nas plantas 2D. Este desenho aqui, ele tem duas partes, a parte que fica abaixo do plano de corte e a parte que fica acima do plano de corte. Esta parte deveria estar tracejada, e isso é controlado aqui.
A altura deste desenho no modelo 3D pode ser bottom, a parte mais baixa da escada, middle, a parte intermediária, ou top, a parte mais alta. Ela só fica transparente quando este parâmetro é bottom, como está agora. Vou alterar também a distância entre as linhas da breakline e sua espessura. Agora, clicando OK e confirmando, tudo é aplicado de uma vez só. O desenho acima da linha de corte continua não tracejado, porque há uma interferência no final do desenho com o início. A interferência do degrau 24 com o degrau 1. Quando completarmos o ajuste dimensional da escada, na caixa de escada, eliminando esta interferência, tudo estará resolvido. Existem situações no desenho arquitetônico onde precisamos mostrar a parte acima da linha de corte em linhas cheias. Se alguém comentar este aspecto, eu posso fazer um novo vídeo mostrando estes casos. Agora vamos trazer de volta os outros elementos nesta vista. Display Set Clear. A escada deve ter 2 lanços de 8 degraus e 2 de 4 degraus. Na vista de topo, selecionamos a escada para ativar as alças de adição e as cotas. As alças no centro dos patamares permitem aumentar ou diminuir o número de degraus que chegam a eles. Damos um clique na alça. Depois movemos o mouse, sem nenhum botão pressionado, para baixo para aumentar 2 degraus. Agora um clique para confirmar. Ficamos então com 8 degraus no primeiro lance da escada, contando com o patamar. O segundo lance já está certo, com 4 degraus. Esta operação, enquanto aumenta o número de degraus de um lado, diminui no outro. Agora movemos o terceiro patamar para ter 8 degraus no terceiro lance, diminuindo 2 degraus no quarto lance. Observe que ainda há uma pequena interferência do fim da escada com o início, no desenho 2D. Não é necessário, mas eu vou transferir mais um degrau para eliminar a interferência. Agora, com interferência limitada, você vê que as linhas da representação 2D da escada, acima do plano horizontal do corte, estão tracejadas. Agora faremos as correções dimensionais na escada para ajustá-la na caixa. As vigas da estrutura estão impedindo a visualização das paredes. Então vamos desativar a camada das vigas. A primeira correção é aproximar a escada nesta parede. A distância que precisamos aumentar o patamar é 202,5 milímetros. Ao selecionar a escada, nós temos parâmetros dimensionais à nossa disposição. Esta cota é a largura do patamar, 1.200 milímetros. Somando com 202,5, 1.402,5. Primeiro ajuste concluído.
Vamos aumentar a cota X deste patamar para centralizar estes 4 degraus. Isso significa alinhar o ponto médio deste piso com o ponto médio desta parede. Ferramenta de medição. Primeiro vou localizar o ponto médio do patamar. Origem do arco-draw neste ponto. Neste outro ponto, digito /2, dividir por 2 e confirmo. Deste ponto médio até o ponto médio da parede, temos 194,7 milímetros. Selecionando mais uma vez a escada, adicionamos este valor nesta cota, 1.394,7 milímetros. O próximo passo é encostar a escada na parede do lado direito. Para isso, precisamos medir esta distância. São 194,9 milímetros a serem adicionados na coordenada X deste patamar. Agora é alinhar os degraus do terceiro lance com o primeiro. Vamos medir esta distância. Vou diminuir o degrau que eu coloquei aqui só para eliminar a interferência no esquema 2D da escada. E precisamos fechar este vazio, que mede 172 milímetros. Que devem ser somados a esta cota. O último ajuste é alinhar os degraus do quarto lance com o segundo. E assim, a escada está perfeitamente ajustada.
Nesta vista lateral esquerda, em wireframe, vemos que a escada está a 50 milímetros acima do osso da laje. Quando colocarmos o contrapiso, o piso ficará legal. Embaixo, a escada está no contrapiso, 50 milímetros acima do osso da laje. Mas ela deve estar apoiada na laje. Esta distância aqui, 50 milímetros, é o último parâmetro da escada a considerar. Vamos novamente nas configurações da escada. Na aba Rises, selecione o parâmetro Base Riser Offset. Digite o valor 50. Clique OK. Ao confirmar, observe o acréscimo feito na escada.